O que aconteceria se, de repente, o maior fabricante de aeronaves do mundo visse suas operações desmoronarem? E se, por trás disso, estivessem tensões comerciais entre duas potências globais? Recentemente, surgiram informações alarmantes. A Administração da Aviação Civil da China ordenou que suas companhias aéreas parassem de receber aeronaves da Boeing, enquanto os Estados Unidos impuseram tarifas que podem chegar a impressionantes 145% sobre as importações. Como essa intrincada teia de decisões afetaria não apenas a Boeing, mas toda a economia dos Estados Unidos? A situação se agravou com as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que, sob a liderança de Donald Trump, se tornaram uma guerra fria no setor da aviação. O que parecia ser uma relação lucrativa entre a Boeing e seus parceiros chineses agora se transformou em uma batalha potencialmente destrutiva. Recentemente, o aviso de que a China suspenderia as entregas de aeronaves Boeing provocou um impacto dramático. Em questão de dias, as ações da companhia caíram entre 9% e 10%. Isso não é apenas uma perda financeira, representa o colapso de uma cadeia de fornecimento que envolve milhares de trabalhadores e bilhões em negócios. Analisando os números, o portfólio global da Boeing encerrou o ano passado com cerca de 4.500 pedidos de aeronaves. Destes, mais de 1.200 eram parcerias ou possibilidades de negócios com empresas chinesas, representando de 26% a 28% das ordens globais da Boeing. Com o preço médio de uma aeronave de grande porte em torno de 300 milhões de dólares, a pressão sobre a empresa se torna ainda mais palpável. A receita anual que a Boeing poderia perder chega a 12 bilhões de dólares, um golpe devastador para sua já abalada saúde financeira. Se a China continuar a barrar novos pedidos, a Boeing pode enfrentar uma erosão de 40 bilhões de dólares em sua capitalização de mercado. Isso é alarmante não apenas para a empresa, mas reflete uma crise que pode reverberar por toda a economia dos Estados Unidos, que depende fortemente das exportações de equipamentos de aviação. As tensões não param por aí. O que ocorre se a China decidir se voltar para Airbus ou acelerar a produção doméstica? O futuro da Boeing pode estar mudando diante de nossos olhos, enquanto o clima de incerteza paira sobre os investidores e trabalhadores em todos os Estados Unidos. Os desdobramentos desse conflito são imprevisíveis, mas um caminho claro é a possibilidade de uma sanção econômica ainda mais severa. Se o objetivo é fazer os Estados Unidos sentir a dor, a China pode atacar outros setores estratégicos também. O que acontecerá se isso se transformar em um ciclo vicioso de tarifas e retaliações? Enquanto todos aguardam ansiosamente por um desfecho, a indústria da aviação e a economia global permanecem em um equilíbrio tenso, onde qualquer passo em falso pode resultar em perdas irreparáveis. A relação entre Estados Unidos e China entra em um novo capítulo de tensão. Recentemente, a China pediu que suas companhias aéreas suspendessem todas as entregas de aeronaves da Boeing, algo que abala profundamente a indústria da aviação. Esta suspensão ameaça cerca de 10 a 12 bilhões de dólares em receita potencial para a Boeing, uma vulnerabilidade que pode transformar a gigante da aviação em um alvo fácil no cenário global. Com um impacto direto nos investimentos e na economia dos Estados Unidos, que vive uma crescente insegurança econômica, a pergunta que fica no ar é: até onde essa batalha comercial pode nos levar? Após o anúncio da China, o mercado reagiu. As ações da Boeing caíram entre 9% e 10% em poucos dias. Analistas apontam que a queda não é apenas resultado da decisão chinesa de suspender compras, mas também de um medo crescente de represálias futuras. A preocupação dos investidores é palpável. Se esse jogo de xadrez comercial continuar por muito tempo, a participação da Boeing no setor de aviação civil pode se esvair em favor da Airbus. O que isso significa? A Boeing, que em 2024 esperava receitas combinadas de 14,5 bilhões de dólares com vendas para a China e a Airbus, poderá ver suas expectativas caírem para 5 a 6 bilhões. Os números são alarmantes. Boeing já acumula perdas de mais de 20 bilhões durante a crise dos 737 MAX, e a possibilidade de uma erosão de 40 bilhões em sua capitalização de mercado a longo prazo é uma sombra que assombra a empresa. No cenário mais amplo, as exportações de aviação são cruciais para a economia dos Estados Unidos, representando entre 130 e 140 bilhões de dólares por ano.
Perder 15 a 18% desse mercado pode significar um estrago bilionário no balanço comercial do país. Enquanto isso, a cadeia de suprimentos da Boeing, que se estende por todos os 50 estados americanos, está em risco. De pequenos fornecedores de peças a grandes fabricantes, cada um deles depende de contratos com a Boeing. O desemprego pode se tornar uma realidade em muitos estados se essa linha de produção for interrompida. Estima-se que apenas os fabricantes de partes de motores possam demitir entre 5.000 e 10.000 trabalhadores até o final de 2025. Como os trabalhadores se sentem ao ver suas vidas e sustento ameaçados por decisões políticas tão distantes de seu cotidiano? Do lado chinês, a situação não é simples. Apesar dos planos de estreitar laços com a Airbus e desenvolver projetos locais, como o C919-CR929, a substituição da Boeing não é tarefa fácil. Modelos como o Boeing 777 e 787 são amplamente utilizados em voos internacionais, e mudar para aeronaves da Airbus envolveria custos adicionais significativos em treinamento e infraestrutura. Neste cenário de incertezas, tanto a China quanto os Estados Unidos podem acabar se ferindo. É uma estratégia de perda mútua em uma guerra comercial onde nenhuma das partes quer recuar. As tarifas impostas são altíssimas, variando de 25% a 100% em produtos estratégicos. Enquanto isso, disputas sobre aviões comerciais de curto alcance aumentam a tensão. Com todo esse contexto de rivalidades intensas, a pergunta que fica é: quem realmente sairá vencedor nessa disputa que já afeta a vida de milhares de pessoas? A tensão entre as duas potências agora se reflete em cada decisão, em cada negociação, impactando não apenas os grandes números da economia, mas também o cotidiano das pessoas. E se essa guerra comercial escalar ainda mais, o que isso significará para o futuro da aviação e da economia global? Os dados recentes mostram que as exportações dos Estados Unidos relacionadas a equipamentos de aviação civil e aeronaves giram em torno de 130 a 140 bilhões de dólares anualmente. Uma parte significativa disso é composta por aviões de passageiros comerciais fabricados pela Boeing, além de suas peças e serviços de manutenção. A China detém uma fatia de 15 a 18% nesse mercado de exportação. Essa perda de participação, mesmo que em um único item, representa um impacto negativo de bilhões na balança comercial dos Estados Unidos. A cadeia de suprimentos da Boeing se estende por quase todos os 50 estados do país. Desde peças de motores, sistemas de aviônicos, assentos, até o trem de pouso, são milhares de pequenos fornecedores que dependem desses pedidos. Se essa vasta rede entrar em colapso, empregos poderão ser perdidos em várias regiões. Estimativas indicam que fabricantes de peças de motores podem cortar de 5.000 a 10.000 postos de trabalho até o final de 2025. Por outro lado, substituírem a Boeing não será tarefa fácil para a China. O governo de Pequim está tentando fortalecer sua relação com a Airbus e acelerar projetos como o C919 e CR929 da fabricante local Comac. No entanto, cancelar os aviões de grande porte da Boeing a curto prazo pode criar dificuldades para as companhias aéreas. Isso ocorre porque as empresas aéreas chinesas utilizam intensivamente modelos como o Boeing 777, 787 e 737 MAX para voos intercontinentais. Para introduzir aviões similares da Airbus, investimentos em treinamento de pilotos, infraestrutura de manutenção e processos de peças de reposição são necessários. O que acarretaria custos adicionais de milhões de dólares e um longo período de transição de meses. A incerteza está no ar. Quanto tempo levará para que a Comac consiga produzir uma grande quantidade de aeronaves com capacidade total? Essa retaliação certamente causará interrupções temporárias do lado chinês também. Contudo, Pequim parece agir sob a premissa de que eles também vão sofrer, mas que o impacto sobre os Estados Unidos será ainda maior. Essa é uma estratégia que faz parte da lógica de uma guerra comercial, mas nenhuma das partes está disposta a ceder. Além disso, a análise das tarifas revela que os Estados Unidos impuseram taxas que variam de 25% a 50% sobre determinados produtos tecnológicos ou industriais da China, ameaçando até valores superiores a 100% em itens estratégicos. A questão que surge é: até onde essa disputa pode chegar?
Como o mundo dos negócios e as economias de ambos os países se ajustarão a essa tensão crescente? O que pode acontecer se Beijing decidir retaliar ainda mais? A batalha entre as duas potências está apenas começando. As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China estão em um momento crucial, com medidas de retaliação que podem impactar significativamente a economia de ambos os países. Recentemente, os Estados Unidos impuseram tarifas que variam de 25% a 50% sobre produtos tecnológicos e industriais da China. A situação é complexa, uma vez que ambos os lados estão determinados a não recuar, o que resulta em uma estratégia de perda mútua. Em resposta, a China começou a limitar a importação de produtos agrícolas e recursos energéticos dos Estados Unidos, e agora decidiu parar efetivamente a aquisição de todos os aviões comerciais de passageiros, especialmente os da Boeing. O faturamento potencial dos contratos anteriores com a Boeing na China soma entre 150 e 160 bilhões de dólares. Se esses contratos forem transferidos para a Airbus ou outros fabricantes, a Boeing enfrentará uma queda drástica em sua receita a longo prazo. Recentemente, as ações da Boeing perderam de 15 a 20 bilhões de dólares em valor de mercado apenas na última semana. A empresa já havia enfrentado prejuízos superiores a 20 bilhões devido a problemas com o modelo 737 MAX durante a pandemia. Analistas alertam que, se a China mantiver essa postura por 6 a 12 meses, a receita da Boeing pode cair de 20 a 25%. Com uma força de trabalho de 140 mil funcionários, 30 mil dos quais dedicados à produção de aeronaves comerciais, qualquer queda de 1% na margem de lucro pode comprometer milhares de empregos. Isso significa que o protecionismo econômico pode voltar-se contra os próprios trabalhadores dos Estados Unidos. Enquanto isso, Donald Trump tem responsabilizado Pequim, alegando que a China rompeu o acordo com a Boeing, exacerbando a situação ao impor tarifas injustas. Essas declarações indicam que a Casa Branca não tem a intenção de recuar. Especialistas em comércio alertam que, se a situação continuar, as relações no setor de aviação entre os Estados Unidos e a China podem ser permanentemente danificadas. Além disso, rumores indicam que a Airbus pode anunciar novos acordos com a China em uma conferência de imprensa no final de abril. Se a Airbus entrar no mercado com uma nova encomenda de 150 unidades, a Boeing perderá a maior parte de sua participação no mercado. Essa possibilidade é vista pelos executivos da Boeing como o pior cenário possível. Então, será que a Boeing conseguirá reverter essa situação? Ou a gigante da aviação irá sucumbir sob a pressão das decisões comerciais da China? A continuidade dessa batalha comercial promete desdobramentos impactantes para a indústria e a economia global. Recentemente, rumores indicam que a Airbus pode anunciar novos contratos com a China no final de abril. Se isso acontecer, a Boeing enfrentará a perda de grande parte de sua fatia de mercado. Os executivos da Boeing já expressaram seu temor em relação a essa possibilidade, considerando-a como o pior cenário que a empresa poderia enfrentar. Nos últimos 5 anos, o valor total dos aviões da Boeing vendidos para a China ultrapassou 50 bilhões de dólares. No horizonte, as companhias aéreas chinesas planejam comprar mais de 500 novas aeronaves na próxima década e têm estado em negociações com a Boeing a respeito da maioria dessas encomendas. Cada entrega representa uma média de 300 milhões de dólares em receita, podendo alcançar até 500 milhões quando se contabilizam contratos de manutenção e peças sobressalentes. Porém, se Pequim decidir cancelar esses planos, a lacuna será de centenas de aeronaves, criando um impacto considerável na indústria. Embora projetos concorrentes, como os da Airbus e da Joint Venture russo-chinesa CR929, estejam em andamento, entrar em operação em um curto período é uma tarefa desafiadora. Especialistas acreditam que a posição da China possa ser uma forma de ensinar uma lição à Boeing, mesmo que essa retribuição represente desafios temporários para eles também. Por outro lado, a Boeing vê essa decisão como uma retaliação política. Em conversas com representantes do Congresso, lobistas da empresa alertaram que esta guerra comercial poderá afetá-los não apenas pelos próximos 10 anos, mas por até 30. A entrada no mercado chinês poderá se tornar uma possibilidade distante, se não impossível.
Enquanto alguns membros do Congresso defendem flexibilidade nas tarifas para proteger a Boeing, a administração Trump mantém uma posição resistente a compromissos. A empresa está, assim, pagando um preço alto em meio a uma disputa política intensa. Na contabilidade pública, as receitas da Boeing com entregas para a China estavam estimadas em 7,4 bilhões de dólares para 2024, com uma expectativa de aumento para 9 a 10 bilhões em 2025. Agora, esse prognóstico enfrenta o risco de ser reduzido a quase zero. Além disso, os impactos dessa crise não se limitam à aviação. Se a retaliação de Pequim se estender a outros setores estratégicos, uma parcela muito maior do comércio ficará em risco. A incerteza permeia o cenário e gera preocupação acerca do futuro econômico dos dois países. No horizonte, a sombra de uma nova fase na guerra comercial se avizinha, ameaçando a estabilidade de ambos os mercados. A grande crise da Boeing. Conflitos e consequências. A situação atual da Boeing mergulha o setor de aviação em uma crise sem precedentes. Recentemente, a China decidiu interromper as entregas de aeronaves da gigante americana, um movimento que pode custar bilhões. As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China estão se intensificando e se espalhando além da aviação, ameaçando uma ampla gama de relações comerciais. Mas quais serão os impactos reais dessa decisão nas economias de ambos os países? O início do colapso. Um verdadeiro abalo. O governo chinês impôs restrições severas sobre a Boeing, questionando toda uma cadeia de suprimentos e milhares de empregos. No final do último ano, a Boeing tinha cerca de 4.500 pedidos em sua lista global, onde mais de 1.200 eram resultado de contratos com companhias aéreas ou empresas de leasing da China. Agora, a perda potencial gira em torno de 10 a 12 bilhões de dólares. Como isso afetará o mercado? Uma reação impressionante. As reações do mercado foram rápidas. As ações da Boeing despencaram de 9 a 10% em poucos dias. A pressão vai além das compras suspensas, há um medo crescente de represálias futuras que poderão comprometer ainda mais a participação da Boeing no mercado de aviação civil. E se os investidores mudarem de lado, preferindo a Airbus? O tamanho da crise. As exportações de aviação são cruciais para a economia dos Estados Unidos. Representam cerca de 130 a 140 bilhões de dólares por ano. A China responde por 15 a 18% desse mercado. A perda deste percentual representa bilhões a menos em termos de exportações. E o impacto se estende por todos os 50 estados americanos, onde as pequenas empresas da cadeia de suprimentos da Boeing geram milhares de empregos. Se o fluxo de encomendas parar, o número de empregados pode ser drasticamente reduzido. Um ciclo vicioso. Enquanto isso, a China busca alternativas. O país se volta para a Airbus e acelera projetos locais. Mas a transição não é simples. Companhias aéreas chinesas dependem pesadamente dos modelos 777, 787 e 737 MAX da Boeing. Como a China irá lidar com essa dependência? A conversão pode soar como um pesadelo logístico. O que vem a seguir? A possibilidade de uma guerra comercial de grande escala está no horizonte. Com a China retaliando, os Estados Unidos podem se ver forçados a responder com sanções adicionais. Se isso acontecer, o cenário se tornará ainda mais sombrio. O que poderia irromper a seguir? A recessão global? Uma decisão sem volta? Os analistas temem que a insistência da China em suas restrições poderá reduzir as entregas da Boeing em até 25%. Essa é uma luta política que pode deixar marcas profundas. Se a situação se agrava, a confiança dos investidores pode desmoronar, afetando não apenas a aviação, mas toda a economia. Conclusão: o colapso das entregas da Boeing não é um problema apenas para uma empresa. É um sinal de tensões que podem redefinir o comércio global. Essa crise representa potenciais perdas significativas em décadas de relações comerciais estabelecidas. A menos que haja um recuo nas negociações, a pressão sobre a Boeing poderá levar a uma nova era de incertezas no comércio e na economia global. E assim, a história continua. Imagina essa tensão no ar, como um trovão distante prestes a cair.
Os Estados Unidos ordenam às companhias aéreas chinesas parar de aceitar entregas de aviões da Boeing e suspender compras de equipamentos relacionados de empresas americanas, impondo tarifas de até 145%. Nesse meio tempo, o governo chinês mandou suas transportadoras interromper as entregas dos jatos da Boeing. Isso é retaliação pura na guerra comercial de Donald Trump, onde ele insiste que a China deve sentar-se à mesa das negociações primeiro sobre as tarifas. Pequim bloqueou as entregas de aeronaves da Boeing para retaliar Washington, e esses conflitos comerciais se espalharam para o setor aéreo, criando um caos que reverbera nos valores das ações da gigante Boeing. Você consegue sentir o pânico? Aqueles números frios, ordens globais da Boeing chegavam a cerca de 4.500 jatos no fim do ano passado, com mais de 1.200, isso é quase 26 a 28%, ligados a empresas chinesas de aviação ou leasing. Cada avião terá o preço médio de 300 milhões de dólares para corpos largos e 110 milhões para corredores únicos. As vendas para a China representam uma fatia de 10 a 12 bilhões de dólares na receita anual da Boeing. Sem essas entregas, especialmente as planejadas, ela arrisca perder 10 a 12 bilhões em receita potencial. O mercado reagiu violentamente, as ações da Boeing caíram 9 a 10% em poucos dias, impulsionadas não só pela suspensão chinesa, mas pelo medo de represálias futuras. E se Airbus for beneficiada, deslocando a participação de mercado da Boeing? Os pedidos combinados da China para Boeing e Airbus somavam cerca de 14,5 bilhões em 2024. Se Pequim optar por Airbus ou acelerar a produção doméstica da Comac, a fatia da Boeing poderia cair para 5 a 6 bilhões por ano. Isso poderia reduzir a capitalização de mercado da Boeing em 40 bilhões de dólares a longo prazo, explicando o pânico no mercado. Isso afeta não apenas a Boeing, mas o PIB americano inteiro. As exportações de equipamentos e aeronaves civis dos Estados Unidos somam 130 a 140 bilhões de dólares ao ano, com a China representando 15 a 18% disso. Perder 15 a 18% em um item como esse significa bilhões de dólares a menos no equilíbrio comercial dos Estados Unidos. A cadeia de suprimentos da Boeing se estende por todos os 50 estados, peças de motores, aviônicos, assentos, trens de pouso, milhares de pequenas empresas. Cada uma delas conta com os pedidos para aviões ou peças sobressalentes destinadas à China. Se essa cadeia parar, empregos poderiam ser cortados em muitos estados. Estima-se que os fabricantes de peças de motores poderiam perder 5.000 a 10.000 postos até o fim de 2025. Do lado chinês, substituir a Boeing não é simples. Embora Pequim planeje fortalecer laços com a Airbus e acelerar projetos locais como o C919 e CR929 da Comac, cancelar jatos de corredor duplo da Boeing cria dificuldades imediatas. As transportadoras chinesas dependem de modelos como o Boeing 777, 787 e 737 MAX para voos intercontinentais. Trocar para aeronaves como as da Airbus exigiria treinamento de pilotos, infraestrutura de manutenção e processos de peças sobressalentes, custando milhões de dólares extras e meses de transição. Ainda não está claro quanto tempo a Comac levará para produzir aeronaves em grande escala. Então, esse passo retaliatório causará perturbações temporárias na China também, mas Pequim pode pensar, vamos sofrer, mas os Estados Unidos sofrerão mais. É uma estratégia perdedora para todos na guerra comercial, mas nenhum lado cede. Desglose das tarifas. Os Estados Unidos impuseram 25 a 50% em certos produtos tecnológicos ou industriais da China, ameaçando taxas acima de 100% em itens estratégicos. Em resposta, a China restringiu produtos agrícolas e energia dos Estados Unidos, e agora adicionou aviões comerciais de curto alcance à lista, parando efetivamente todas as entregas de passageiros civis. Os acordos anteriores da Boeing no mercado chinês somavam potencialmente 150 a 160 bilhões de dólares. Se isso migrar para Airbus ou outros fabricantes, há um déficit de receita a longo prazo para a Boeing. A volatilidade das ações da Boeing resultou em 15 a 20 bilhões em perda de valor de mercado na última semana. A empresa, que já perdeu mais de 20 bilhões com problemas do 737 MAX durante a pandemia, sente agora o peso dessa retaliação.
Se a China persistir por 6 a 12 meses, as receitas de entrega da Boeing poderiam cair 20 a 25%. Com cerca de 140 mil funcionários, 30 mil no departamento de aviões comerciais, cada ponto percentual de queda na margem de lucro ameaça milhares de empregos. Então, o protecionismo econômico pode voltar-se contra os trabalhadores dos Estados Unidos. Em declarações recentes, o presidente Trump culpou Pequim por sair do acordo da Boeing e lesar a América com tarifas injustas e manipulação cambial. Isso mostra que a Casa Branca não recua. Especialistas em comércio alertam que, se isso continuar, as relações Estados Unidos-China na aviação poderiam ser danificadas permanentemente. Rumores dizem que a Airbus poderia anunciar novos contratos com a China em uma conferência de imprensa no fim de abril. Se a Airbus surgir com um pedido de 150 unidades, a Boeing perderia a maior parte de sua fatia de mercado. Executivos da Boeing descrevem isso como o cenário pior possível. De acordo com números da mídia chinesa, o valor total das vendas de aviões da Boeing à China nos últimos 5 anos supera 50 bilhões de dólares. Além disso, transportadoras chinesas planejam comprar mais de 500 novos aviões nos próximos 10 anos, com negociações majoritariamente com a Boeing. Cada entrega gera receita média de 100 a 300 milhões de dólares para a Boeing, chegando a 500 milhões com contratos de manutenção e peças. Cancelar isso criaria uma lacuna de centenas de aviões. Embora projetos como o Airbus e o conjunto russo-chinês CR929 sejam opções, não é fácil substituir rapidamente. Analistas dizem, a China quer ensinar uma lição à Boeing, mesmo desafiando-se no curto prazo. A Boeing vê isso como retaliação política. Lobistas da empresa disseram a representantes do Congresso, essa guerra comercial afetará não apenas os próximos 10 anos, mas os próximos 30. Pode tornar impossível entrarmos novamente no mercado chinês. Alguns congressistas acham que devemos flexibilizar as tarifas para proteger a Boeing, mas a administração Trump diz que isso é parte de nossa estratégia geral, sem concessões. A empresa paga o preço de uma disputa política maior. Nos balanços públicos, as receitas da Boeing de entregas à China foram de 7,4 bilhões de dólares em 2024. Para 2025, esperava-se 9 a 10 bilhões. Agora, há risco de reduzir isso quase a zero. Especialistas acreditam que isso não se limitará ao setor aéreo na economia dos Estados Unidos. Se Pequim não parar nas retaliações contra a Boeing e impor proibições similares em outros setores estratégicos, volumes muito maiores de comércio estarão em risco. Importações chinesas de químicos, produtos agrícolas e semicondutores dos Estados Unidos poderiam ser alvos similares. Se os Estados Unidos responderem com sanções adicionais, um segundo ato de guerra comercial total poderia começar, encolhendo exportações de ambos os lados e aumentando o risco de recessão global. Por enquanto, a crise da Boeing é apenas o começo. A guerra comercial entre Estados Unidos e China transforma aviões em armas, e a Boeing sangra bilhões em perdas. Você imaginava que um gigante como esse poderia desabar tão rápido? Os riscos não param na receita imediata, mas nas relações comerciais construídas por décadas. A menos que a administração americana recue logo, o preço das ações da Boeing poderia flutuar mais, com perda de capitalização de mercado de até 50 bilhões de dólares não sendo exagerada. Em números, esse confronto coloca em risco 10 a 12 bilhões de dólares anuais da Boeing em receita chinesa, sabotando acordos de longo prazo valendo 150 bilhões e criando possibilidade de derretimento de 50 bilhões de dólares ou mais no mercado acionário. Para os Estados Unidos, perder um país com 15 a 20% de participação nas exportações aéreas. Mas espere, e se isso não for só uma batalha isolada? Teríamos que cavar fundo no medo que envolve milhares de empresas na cadeia de suprimentos da Boeing, milhões de funcionários e famílias, cujas vidas dependem desses elos invisíveis. Sinta o cheiro de óleo de motor nas fábricas empoeiradas, o estrondo de máquinas parando abruptamente em estados inteiros. Algumas vozes chamam isso de tática diplomática, talvez a China retome parcialmente as entregas da Boeing em algum momento. Mas a trajetória das relações entre Washington e Pequim não oferece projeções otimistas. O fato de um setor relativamente protegido, onde poucos imaginavam tal retaliação massiva na aviação civil,
Tornar-se palco de conflito comercial tão feroz revela para onde caminha a economia global. Protecionismo e políticas nacionalistas se expandem em nome de segurança nacional, deixando empresas globais no meio. A Boeing ilustra as tensões Estados Unidos-China, e ela tem um imenso mercado a perder. Então, qual poderia ser o fim dessa tensão? Algumas previsões sugerem que em algum ponto as partes sentarão à mesa e concordarão pelo menos em setores críticos. Mas se não chegarem a um acordo, a crise da Boeing poderia piorar, desencadeando novas retaliações. Por exemplo, se a China decidir reduzir outras importações importantes dos Estados Unidos, a guerra comercial acelerará em pleno vapor, aumentando temores de recessão. Com tanta incerteza, investidores devem apostar na esperança de fim rápido ou fugir, pois um novo golpe pode vir a qualquer momento. Por isso, as ações da Boeing oscilam violentamente na bolsa. A aviação civil tornou-se uma arma política afiada, e os cometas, ou melhor, a Comac, ganham peso no mercado. Afinal, parar as entregas da Boeing não cancela apenas pedidos de 100, 200 ou 300 aviões. Atrás disso, bilhões de dólares em tecnologia, subcontractos e diplomacia. Você sente o peso da humilhação para a Boeing, como um império sendo humilhado diante dos olhos do mundo, sua arrogância nos céus transformada em queda livre? Com mudança repentina, e se o verdadeiro segredo for que Pequim usa isso para domesticar a Boeing para sempre, forçando-a a implorar por misericórdia enquanto a Airbus sorri nas sombras? Isso queimaria o orgulho americano, não? Essa humilhação potencial da Boeing, como um gigante derrubado, abre portas para perdas maiores em domínios sensoriais, ruídos de vendas canceladas ecoando em salas de conferência, o gosto amargo de negociações fracassadas pairando no ar como fumaça tóxica, a textura áspera de contratos rasgados nas mãos de executivos suados. Isso poderia criar um impacto socioeconômico em milhares de empresas da cadeia de suprimentos da Boeing, afetando milhões de funcionários e famílias, cujos lares sentirão o vazio de salários perdidos. Algumas vozes chamam de manobras diplomáticas, talvez aéreas chinesas reiniciem entregas da Boeing brevemente, mas a rota futura entre Washington e Pequim não promete cenário positivo. Que um campo outrora blindado, onde ninguém antecipava revanches tão devastadores na aviação comercial. Vire palco de embate agressivo sinaliza a tendência econômica planetária, barreiras protecionistas e ideais nacionalistas crescem sob pretextos de defesa estratégica, aprisionando gigantes multinacionais entre chamas hostis. Boeing personifica agora as frições entre Estados Unidos e China, arriscando o mercado colossal. Que epílogo para essa tensão agressiva? Prognósticos indicam eventual reunião das nações para pautas essenciais. Se não, a crise da Boeing pode intensificar, provocando reprisais extras. Suponhamos que China corte itens cruciais exportados aos Estados Unidos, o confronto comercial rugirá sem freios, elevando alertas de depressão econômica. Diante dessa nebulosidade, dá para confiar que tranquilidade virá logo, ou melhor preparar fuga ante riscos iminentes. Assim, títulos da Boeing giram em turbulência grave no pregão. A aviação civil metamorfoseou-se em daga política letal. Quem diria que BM477 mágico Exit L7 São Exit ele poderia gateway para a derrota colossal? Com reviravolta brutal, e se Trump, em vez de recuar, intensificar tarifas, tornando o aeroporto em campo de batalha definitiva, onde voos se extinguem num grito mudo de derrota americana. O aeroporto transformado em campo de batalha, com pistas silenciosas ecoando o silêncio de motores não ligados, o cheiro de combustível evaporando inutilmente. O conflito atual entre os Estados Unidos e a China se tornou uma arma política afiada. A interrupção das entregas de aeronaves da Boeing pela China não se resume simplesmente à anulação de pedidos de 100, 200 ou até 300 aviões. Por trás dessa decisão, há bilhões de dólares de tecnologia e subindústrias envolvidas em um complexo jogo diplomático. A gravidade da situação é alarmante. Este impasse coloca em risco receitas da Boeing na China que variam entre 10 a 12 bilhões de dólares por ano e ameaça contratos de longo prazo que podem chegar a 150 bilhões. A possibilidade de um colapso no mercado de ações superior a 50 bilhões é palpável. Para a economia dos Estados Unidos, perder um parceiro que representa de 15 a 20% das exportações de aviação é uma perda significativa.
Este cenário de retaliação pode se espalhar para outros setores estratégicos. Um novo fronte se abriu na guerra comercial, e o incidente com a Boeing ilustra a gravidade do conflito. Por enquanto, as duas partes parecem inflexíveis. Beijing está decidida e afirma: estamos usando nossa carta na manga por causa das tarifas. Em contrapartida, a administração Trump responde: a China abandonou o acordo da Boeing, mas não recuaremos. Porém, haverá um dia em que um canal diplomático se abrirá, possibilitando exceções especiais para a Boeing? Para que a diplomacia possa prosperar, ambos os países precisam atingir um ponto em que não possam arcar com a perda. Se esse ponto ainda não foi alcançado, a tensão pode se prolongar. As empresas, cadeias de suprimento e os trabalhadores estão em uma situação de incerteza, o que gera indignação em todos os setores. Os movimentos políticos das duas maiores economias do mundo ameaçam aniquilar contratos potenciais que somam 150 bilhões para uma única companhia. O uso de armas fiscais no setor de aviação civil alcançou um nível sem precedentes. E essa situação pode se agravar a qualquer momento com novas decisões. E se eu dissesse que a verdadeira batalha ainda está por vir, enquanto o mundo aguarda ansiosamente o próximo movimento dessa intrincada dança comercial? Qualquer passo em falso pode levar a consequências devastadoras. O que será que vem a seguir nesta tumultuada saga?